Olá, criptomaníacos! Saíram os dados de inflação nos Estados Unidos e aparentemente o mercado ficou assustado. O Bitcoin recuou no dia de hoje, chegando a bater lá em 88 mil dólares. E a pergunta que eu faço para vocês aqui no início do vídeo é a seguinte: inflação é algo negativo ou positivo para o Bitcoin? Ao tentar responder essa pergunta, você vai entender a incoerência. O mesmo medo que faz o Bitcoin cair no curto prazo é o medo que faz o Bitcoin subir no longo prazo. E são as pessoas que entendem essa incoerência que a exploram e, por isso, ganham dinheiro. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, que por não tratar de um assunto imediato, um assunto de fique rico hoje, provavelmente não terá muitas visualizações. Então eu conto com a sua ajuda, deixando o like aí embaixo e se inscrevendo no canal. Bora começar pela principal notícia do dia, que está na tela. Inflação dos Estados Unidos acelera mais do que esperado em setembro e atinge 2,8%. Setembro? Nós estamos em dezembro, então por que diabos estão divulgando inflação de setembro? Bom, vocês lembram que tivemos um shutdown no governo americano, né? O governo foi paralisado devido ao absurdo de dívida que existe nos Estados Unidos e agora voltou e esses dados começam a surgir com atraso, né? Então, por isso que aqui a matéria está falando sobre setembro. A inflação em 2,8% ao ano ainda está acima da meta de 2% perseguida pelo Banco Central americano. Qual é o problema com isso? Se a inflação está sendo considerada alta, acima da meta do Banco Central, dificulta para eles cortarem taxa de juros. Porque ao cortar a taxa de juros, você está inundando o mercado de dinheiro. E isso aumenta a inflação. Se a inflação já está alta, talvez reduza a probabilidade de corte de juros nesse mês de dezembro, apesar dela ser muito alta, né? Antes dessa divulgação, estava em 87% de chance de corte de juros lá nos Estados Unidos. Ainda deve ser elevada, ainda deve acontecer, mas como reduz a chance, os mercados, principalmente aqueles considerados mercados de risco, onde se incluem as criptomoedas, acabam tendo uma queda, que foi o que a gente viu hoje com o Bitcoin, que estava lá em 91, 92 e afundou para 88. E é aqui que eu quero retomar aquele assunto da incoerência. Porque o que acontece quando você está num país onde a inflação está alta, a sua moeda é desvalorizada rapidamente, você tem maior incentivo para buscar outros ativos, para buscar outras moedas. A gente que mora no Brasil sabe muito bem disso, né? Nós vamos buscar dólar, nós vamos buscar ouro, nós vamos buscar Bitcoin, porque a nossa moeda não presta. Sendo assim, inflação alta é positiva para o Bitcoin, incentiva a migração para o Bitcoin. Mas, claro, no longo prazo. E aí tem um grande problema. Os governos não gostam dessa história. Como é que ele vai controlar a sua vida? Ele vai te controlar se você não utilizar a arma que ele tem para te controlar, que é o dinheiro. Por isso que o governo tem um monopólio sobre o dinheiro. Ele obriga toda uma população a usar uma moeda, por pior que ela seja. Você vive na Venezuela, está sendo roubado de forma absurda, mas você não pode escapar, porque você é obrigado a usar aquela moeda. Então eles vão fechando as portinhas para que você fique ali confinado num ambiente onde só pode usar aquela porcaria de moeda. E quanto pior fica a moeda, mais eles vão restringindo as suas opções. Principalmente governos mais autoritários, governos que têm menos liberdade econômica. Geralmente governos associados à esquerda, né? A esquerda defende liberdades sociais, geralmente, né? E é contra liberdades econômicas, por exemplo, na questão da moeda. E acabaram de abrir ali um baú do governo de esquerda dos Estados Unidos, anterior ao do Trump, né, que foi o Biden, e descobriram algumas coisas relacionadas a criptomoedas. Estados Unidos confirmam que empresas de criptomoedas foram sufocadas durante o governo Biden. Isso não é nenhuma surpresa. Todo governo de esquerda vai tentar sufocar liberdades econômicas. Não vão falar isso, mas por baixo dos panos eles tentam fazer isso. Então aqui no caso temos algumas declarações, né, do governo atual dos Estados Unidos. A administração Biden tentou tornar quase impossível a realização de atividades relacionadas a ativos digitais.
Desde sua posse em 2025, o presidente Trump tem trabalhado para reverter as práticas de debanking da administração Biden e para reviver a inovação em ativos digitais nos Estados Unidos. Essa é uma informação relevante, né? A gente ainda sofre consequências de um governo que estava ali contrário às criptomoedas, mas pouco a pouco a tendência é isso ser revertido. E agora a gente também tem um governo de esquerda no Brasil que está atacando as criptomoedas. Estão começando a cobrar imposto, estão começando a fazer exigências para as corretoras, como falar para onde foi a criptomoeda, a carteira de quem está recebendo criptomoedas, ou seja, acabando com a privacidade e cobrando impostos naquilo que lá atrás eles falavam que jamais seria cobrado, né? Não, vamos somente pedir para você declarar, mas não tem imposto nenhum, fique tranquilo. Já mudou, já reverteu esse processo. E por que eles estão mudando isso? Porque, pelo outro lado, eles começam a espremer a parcela da população que tem mais dinheiro. Dinheiro esse que será incentivado a sair do Brasil, a migrar para o Bitcoin. Então, para evitar essa migração, eles tentam fechar as portas enquanto pressionam esses indivíduos. Do que eu estou falando? Por exemplo, vocês sabem que a ideia é que quem recebe até R$5.000 por mês, estamos falando aqui de 86,2% dos brasileiros, né? Olha aqui no gráfico, não vai pagar imposto de renda. E isso parece ser ótimo. Você fala, pô, que bom, né? 86% não vão pagar imposto de renda no Brasil. Mas a pergunta que você tem que fazer é, da onde vai vir o dinheiro então? Se 86% vão parar de pagar, quem vai pagar o restante? Sim, os 14% de brasileiros, né, que recebem aqui acima de R$5.000 por mês. Então nós temos uma parcela pequena da população que vai precisar ser cobrada na pessoa física e na pessoa jurídica para bancar toda a festa. Mas será que essas pessoas vão ficar paradas? Ah, tudo bem. Vão me cobrar agora muito mais do que cobravam antes? Não vou fazer nada. Óbvio que não. Essas pessoas tendem, primeiro, a tentar mover o dinheiro, levar esse dinheiro para offshore, levar esse dinheiro para outro país, levar esse dinheiro para Bitcoin e para criptomoedas. E aí está o motivo deles começarem a fechar as portas para acessarem criptomoedas. E, em último caso, essas pessoas saem fisicamente do país, né? Vão morar em outros países, mudar para um país que não olham para elas como se fossem inimigas. Né? Ah, você é rico, portanto você é meu inimigo, você vai ser atacado. Não, tem países que vão fazer o contrário. Tem vários países ao redor do mundo que, por exemplo, cobram 0 de imposto sobre Bitcoin, sobre criptomoedas. Só que o que vai acontecer se essas pessoas, esses 14% que têm mais dinheiro, conseguirem escapar do roubo, dos impostos? Conseguirem comprar Bitcoin, conseguirem mandar o dinheiro para fora ou saírem do país e levarem suas empresas para fora? Bom, não vai fechar a conta. Se o governo espera que 14% cubram os 100% e esses 14% conseguem fugir do imposto, ninguém paga a conta. Quando ninguém paga a conta, o que o governo faz? Ele imprime dinheiro para fechar o rombo. E imprimir dinheiro se chama inflação, desvalorização da moeda. Rapidamente, esses 86% aqui que estão abaixo de R$5.000 passarão a ganhar mais de R$5.000 por mês. Porque R$5.000 por mês lá na frente vai ser equivalente ao que hoje é R$2.000, por exemplo, devido à inflação. E aí o governo vai chamar essas pessoas que não mudaram absolutamente nada de patamar de ricos, cobrando esse imposto maior sobre essas pessoas que continuam pobres. E é aí que está a incoerência. A inflação que no curto prazo faz o Bitcoin cair é a mesma inflação que no longo prazo faz o Bitcoin subir. O Bitcoin ser mais desejado. As pessoas querem escapar da inflação e por isso migram para o BTC. Essa frase, Bitcoin é um ativo do medo, não é minha. Ela é do Larry Fink, CEO da BlackRock. Tá aqui, ó. Bitcoin é um ativo do medo, diz CEO da BlackRock. E ele explica aqui exatamente esse ponto de longo prazo que eu estou falando para vocês, né? Bitcoin é um ativo do medo. Você possui Bitcoin porque está preocupado com sua segurança física. Você possui porque está preocupado com a sua segurança financeira. A razão fundamental de longo prazo pela qual você o possui é por causa da desvalorização dos ativos financeiros devido a déficit. Ou seja, os governos têm um rombo, um buraco enorme ali de dívida e eles tentam repassar isso para os mais ricos. E essas pessoas olham para o Bitcoin como uma possibilidade
de se salvar. Então, notem, é o medo de ser roubado que leva as pessoas ao Bitcoin. Infelizmente, ainda existem milhões de pessoas no Brasil que acham que vão se aposentar lá pela aposentadoria do governo, contribuindo lá com X% do salário ao mês e que vão receber algo lá na frente. Não vão, isso não vai acontecer. Só que se essas pessoas migrarem para ativos escassos, por exemplo, o Bitcoin, elas conseguem se aposentar. E não lá quando tiverem velhinhas, muito antes disso, justamente pelo que eu e o Larry Fink falamos. Esses ativos valorizam não por mágica, eles valorizam porque eles são mais necessários a cada novo governo. Políticos vão precisar roubar pessoas produtivas para fechar o rombo. E é isso que faz com que mais e mais pessoas migrem pouco a pouco para dentro do Bitcoin. Isso gera valorização do ativo e torna, portanto, aqueles que possuem Bitcoin mais e mais ricos, aproximando a data de aposentadoria. E eu posso provar isso para vocês com um sisteminha que eu criei aqui em parceria com o pessoal da Outside. De graça, tá? O site vai estar aqui na descrição. Descubra quando você vai se aposentar com cripto. Simples assim. Você vai vir aqui e preencher suas informações. Sua idade, por exemplo, vou colocar aqui 42 anos, estou ficando velho. Quanto você tem investido hoje em cripto? Não posso colocar para vocês, infelizmente, mas vamos colocar aqui um valor qualquer, né? Vamos colocar aqui, sei lá, 500 mil, tá? 500 mil reais. Quanto você consegue investir por mês? Digamos que você consiga investir 5 mil reais por mês. Perfeito. Qual renda mensal você deseja na aposentadoria? Digamos que você quer se aposentar recebendo 20 mil reais por mês após se aposentar. Clique em continuar. Olha aí, deu 51 anos de idade, com aqueles números que eu inseri, né, que são números, obviamente, criados aqui. O seu caso vai ser diferente desse caso aqui. E aí tem 3 possíveis cenários, um cenário pior, um cenário médio e um cenário recomendado. O que eles usam como base aqui? Vamos ver. Valorização de 20% ao ano para o Bitcoin em média, que é manter a média do Bitcoin mesmo, tá? Então não tem nada aqui criado. Eles estão pegando a média de valorização do Bitcoin e criando cenários diferentes aqui. Esse cenário ruim, você converte 100% do capital cripto para renda fixa, CDI, então isso não é muito positivo. Cenário base, eles estão considerando aqui manter o patrimônio em cripto, no caso em Bitcoin, né, com vendas mensalmente, e um cenário otimizado, manter patrimônio em cripto utilizando estratégias de geração de renda. Então reduz muito a idade de aposentadoria e também reduz o capital necessário. Então quem tiver interesse tem toda o detalhamento aqui na própria página, indicando como você pode acelerar essa aposentadoria com criptomoedas, como eu falei, de graça, e o link está na descrição. Faça aí o seu teste. Por sinal, deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Vocês teriam interesse num evento presencial em Florianópolis? Justamente para falar sobre esse tema, aposentadoria mais rápido com criptomoedas. No caso, não tem nada programado, tá? Mas a ideia seria fazer ainda esse mês, ainda esse ano, fazer esse evento em Florianópolis para pessoas que têm patrimônio superior a 500 mil reais, tá? Patrimônio total aí, líquido, né? De 500 mil reais. No caso, a gente pode fazer uma turma, pode chamar as pessoas para fazer esse evento presencialmente em Florianópolis. Se tiver interesse, vou deixar um formulário também aqui embaixo na descrição para vocês preencherem. Combinado? Para fechar o vídeo, eu vou falar sobre gráfico rapidamente, né? Vocês estão vendo aqui no gráfico diário do Bitcoin, dentro da Quantifury, onde vocês compram criptomoedas aí sem pagar taxa. Apesar de uma mínima de 88 mil dólares, já estamos acima de 89, tá? E o importante é manter essa estrutura de fundos cada vez mais altos. Encontramos o fundo do poço, a correção em 80 mil dólares, nesse momento aqui no dia 21 de novembro, subiu, fez um novo recuo, chegando a bater aqui em 83 mil dólares, fundo mais alto. E na correção de hoje, voltamos para 88, também criando um fundo mais alto. Mesmo se recuar até esta linha aqui, não muda essa estrutura, tá? Inclusive a estrutura ela pode ser assim, ó, pegando só pavio também, não tem problema nenhum a gente conectar os pavios assim, permitindo a queda até 85 mil dólares, também não teria problema nenhum. O importante é fundos cada vez mais altos para o BTC. Isso aqui é um sinal de recuperação e tem que manter essa estrutura para a gente eventualmente buscar o que a gente quer, que é a média de 50. No caso do diário aqui é abaixo de 100 mil dólares já, está em 99.841 e é esse o nosso alvo, né? Outra forma de olhar para esse gráfico é com este caixote de lateralização. Vocês lembram que a gente voltou para dentro dele, né, recentemente? Vou dar um zoom aqui, ó. Olha como o preço volta para dentro desse caixote de longuíssimo prazo
nesse ciclo de alta para o Bitcoin, o que é muito positivo, e agora viemos testar o fundo dele mais uma vez. O fundo dele está aqui em 88 e alguma coisa. Então o preço caiu e está respeitando no dia de hoje esse fundo, tá? Então, para ser preciso, ó, 88.900 está o fundo desse caixote, estamos 89.200. O que eu quero ver é o preço se mantendo aqui dentro ao longo do final de semana. A gente sabe que final de semana é perigoso, porque o volume é mais baixo, pode acontecer um recuo aqui, a gente não quer perder a reentrada deste caixote. Por sinal, no gráfico semanal, também nos mantemos acima da importantíssima média de 100. Ela está posicionada hoje em 84.170, então ainda estamos acima dela. Depois de vir testá-la aqui, né, na semana, continuamos acima da linha branca, que é muito importante, né, confirmar ela como suporte para vir buscar o nosso alvo, que é a linha verde. Aqui também a média de 50, mas a média de 50 semanal posicionada em 102.280. Como eu falo para vocês, sempre que perdeu a linha verde, o Bitcoin voltou para testá-la como resistência. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, né? Como vocês viram, no gráfico diário está em 99, no gráfico semanal está em 102. Essa é a região que a gente quer buscar para fazer um reteste e aí confirmar. Continuamos em ciclo de alta, rompendo essa média, ou bate e afunda, confirmando o ciclo de baixa. Esteja você otimista comprando Bitcoin ou pessimista vendendo Bitcoin, quer fazer isso com privacidade, utilize a Spike to Spike. Usando o meu link aqui da descrição, o QR Code aqui embaixo, você tem 20% de desconto para fazer transações com criptomoedas com total privacidade, tá? Pessoa para pessoa, diretamente, escapando daqueles olhos enxeridos e gananciosos de alguns engravatados por aí. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.